Fala pessoal, tudo bom com vocês? Seguinte, vamos hoje ter uma aula de teoria da prática, certo? Essa teoria da prática é para aula de análises qualitativas, que nós vamos ver na quarta-feira, beleza? Então bora lá. Seguinte, ó, já coloquei no signo de vocês, assim como na descrição do vídeo, esse vídeo vai para o YouTube, o link do vídeo elaborado lá na UFC, pela técnica Natália, que mostra a execução da prática em laboratório. Então é importante que vocês assistam ao vídeo, certo? Que bom, assista mesmo. Agora vamos discutir a prática ponto a ponto. A gente vai iniciar lembrando rapidamente o que é análise qualitativa, tá? Então vamos ler aqui, ó. Análise qualitativa analisa as propriedades organolépticas sem se preocupar com a quantidade de analito. Pessoal, propriedade organoléptica nada mais é do que aquilo que é afetado pelos nossos sentidos, certo? Sentidos, como cor, sabor, cor pela visão, sabor pelo paladar, tato, que é a textura, beleza? Mas, por óbvio, no laboratório a gente vai observar principalmente as cores, que a gente não vai estar provando nada. Talvez, quiçá, pelo cheiro, tá bom? Se tiver alguma liberação de gás na análise que seja de odor característico. Mas é usando os sentidos. Tranquilo? Então, na análise de bromato em pães, o procedimento é o seguinte. Eu tenho um preparo da amostra de pão e farinha, tá bom? Vocês vão preparar, nessa prática, vocês vão ver lá no manual, que vocês vão fazer análise de bromato em pão e de ferro em farinha, certo? Mas eu preciso preparar a amostra antes. E a preparação é feita dos dois ao mesmo tempo. Para quê? Para ganhar tempo. Por quê? Porque eu tenho um tempo de secagem. Eu vou pegar minha amostra e vou secar em estufa a 105 graus por 30 minutos, certo? Depois que passar esse período na estufa da tua amostra de pão e da tua amostra de farinha, tu vai deixar essa amostra esfriar e em seguida vai triturar, peneirar a amostra, tá bom? A amostra de trigo não vai precisar triturar e nem peneirar. Beleza? Deixa eu desenhar aqui, ó. Pega aqui a amostra de pão, vai jogar na estufa, certo? Nessa estufa que vai estar setada a 105 graus, vocês vão deixar essa amostra de pão secando lá por 130 minutos, junto com a amostra de farinha também. Depois vocês vão pegar a amostra de pão e vão colocar num almofarize com pichida e vão triturar ela, transformar ela num pó. Esse pó vocês vão peneirar. Para quê? Para que vocês consigam ter a amostra fininha, certo? Por quê? Porque a gente precisa que essa amostra esteja com pedaços bem finos para que eu tenha a exposição do bromato, caso exista, para que ela fique homogênea também, que eu tenha uma amostra homogênea, como foi discutido na prática, na aula, que essa homogeneidade da amostra, ela é importante por quê? Ela é importante porque eu preciso que toda a amostra seja representativa. O que significa ser representativa? É que o meu analito de interesse, o que eu quero analisar, esteja lá, tá bom? Independente da parte da amostra que eu esteja analisando, já que ela vai estar homogênea. Tranquilo? Aí nós vamos também ter que preparar soluções testes, certo? A solução teste para bromato e iodato, perceba, isso aqui é importante, tá? É para bromato e iodato, são os dois. Essa solução de teste, ela identifica os dois elementos, bromato e iodato, os dois analitos. Aí na bancada de apoio do laboratório, vocês vão ter a solução de iodeto de potássio e a solução de ácido clorídrico em concentração 1:7 e iodeto de potássio 1%.
Beleza? Vocês vão pegar 2,5 ml de cada usando uma pipeta e transferir para um tubo de ensaio ou um becker. Em seguida, agitar, misturar as duas com um bastão de vidro, certo? Desenhando. Eu tenho aqui na bancada de apoio a solução de iodeto de potássio e a solução de ácido clorídrico. Vocês vão pipetar direto no tubo de reagente? Não, de jeito nenhum. Vocês vão pegar, transferir essas soluções para um becker, certo? E nesse becker que vocês vão pipetar, beleza? A gente nunca pipeta direto do frasco. Então vocês vão pegar essa amostra que está aqui no becker de iodeto e pipetar 2,5 ml para um outro becker. Depois vão pegar a amostra de HCl e vão pipetar outros 2 ml e meio para o mesmo becker. Aí vai ter que a mistura dos dois. Aqui vocês vão vir e vão agitar com bastão de vidro. Agitou, você acabou de preparar a solução teste para bromato e iodato. Tranquilo? Agora, a gente vai fazer a análise da amostra de pão para a identificação do bromato. Beleza? Aí vocês vão preparar a amostra, né? Não já preparou, não já secou, não já tem um pó da amostra? Então vocês vão pegar aquele pó de amostra e vão pesar 1 grama. Preparado anteriormente em um becker limpo e seco. Pesa 1 grama em um becker limpo e seco da amostra que vocês prepararam. Adicionar sobre a amostra a solução teste preparada. Vocês vão preparar aquela solução lá de iodeto e ácido clorídrico? Vocês vão despejar na amostra de teste. Aparecendo manchas azuladas indica a presença de bromato e ou iodato no pão. Desenhando. Eu tenho aqui um becker limpo, que vocês vão pesar 1 grama do pão. Depois vão pegar a esse becker e adicionar a mistura de iodeto e ácido clorídrico. Misturou, vocês vão ter 2 resultados possíveis. Certo? Que resultados são esses? Um resultado onde não aparece mancha nenhuma e um resultado que aparece mancha. Se não aparecer mancha nenhuma, o teste é negativo para bromato e iodato, não tem presença de nenhum dos dois. Mas se aparecer umas manchas azul, o teste é positivo para bromato e iodato. Presta atenção, é positivo para bromato e iodato. Então eu não garanto que é iodato, que é bromato que está fazendo aparecer a amostra. E o teste é para identificação de bromato. Então eu preciso fazer outro teste agora, que vai fazer o quê? Vai me confirmar a presença do bromato. Que teste é esse? Eu preciso fazer um novo teste com a amostra para descartar a presença de iodato, que pode gerar um resultado falso positivo. Para tanto, vocês vão preparar uma nova solução de teste. Essa solução ela vai utilizar o KSCN a 1% e o ácido clorídrico em diluição de 1 para 32. Vocês vão pipetar agora 1 ml da solução de KSCN 1% e 4 ml da solução de ácido clorídrico. Isso está tudo no manual. E transferir para um tubo de ensaio Beck. Em seguida, ajustar com bastão de vidro. Cuidado para não usar o mesmo bastão de vidro anterior, certo? Sem ter sido lavado. Então, desenhando. Está aqui as soluções que vocês vão usar. Vocês vão fazer a mesma transferência, certo? E vão pipetar dos beckers. Aí vocês vão ter pipetado 1 ml de KSCN e 4 ml de HCl. Vocês vão ter aqui de novo 5 ml e vão agitar isso aqui. Agitou? Você tem a solução de teste para iodato. Essa solução de teste, galerinha, ela é... Deixa eu pegar uma cor aqui chamativa. Ela é específica. Específica para o iodato. Beleza? Ela é específica para o iodato. Ou seja, ela não vai mostrar a presença de bromato. Feito isso, a gente vai preparar de novo, pesar mais 1 grama da amostra de pão e colocar a amostra na solução. Mesma coisa, pesa 1 grama da amostra de pão, coloco a nova solução de teste específica para iodato, que é tiocianato de potássio e ácido clorídrico. E eu tenho de novo 2 possibilidades, que são aparecer manchas azuis ou não. Se não aparecer mancha azul, quer dizer que ela é negativa para o iodato. Se aparecer mancha azul, ela é positiva para o iodato. Aí aqui eu tiro 2 conclusões. Se der negativo para iodato, quer dizer que ela confirma a presença de bromato. Se
ela ficou azul no teste anterior, tá? Ou seja, você só faz esse teste, na verdade, para iodato, se no primeiro teste tiver ficado azul. Se ficou azul no primeiro teste, a gente vai fazer esse. Se der negativo para iodato, quer dizer que tem bromato. Se der positivo para iodato, aí eu já não posso falar isso. Por quê? Porque eu também testei positivo para iodato, ou seja, eu não confirmo. Eu não confirmo a presença de bromato. Beleza? Esse é um teste confirmativo para o teste de bromato. Agora vamos entender o que é que está acontecendo quimicamente durante estes testes aqui que a gente fez. Beleza? Presta atenção. Para me analisar a presença de bromato, a presença de bromato na amostra, quando em meio ácido, provoca a oxidação do iodeto a iodo, certo? Que junto ao amido presente no pão, apresenta uma coloração azul intensa. Isso quer dizer o que, galera? Está aqui a equação química balanceada para a reação do teste de bromato. Aqui eu tenho o bromato, certo? Aqui eu tenho o iodeto, beleza? Ou seja, o bromato, esse cara, é o que eu espero que esteja presente no pão. O bromato, esse cara vai estar no pão. Na verdade, não é para estar no pão, tá? Não é para estar no pão. O iodeto, ele é adicionado na reação quando eu adiciono o Ki, tá? Ki, 1%. E o meio precisa estar ácido. Esse meio ácido, ele vem do ácido clorídrico da mistura de teste, beleza? O que acontece na reação? Eu tenho a oxidação do iodo, certo? Que vai de I- para I2. Esse processo de oxidação, vou colocar aqui de verde, esse processo de oxidação, ele vai gerar iodo. O iodo, na presença de amido, certo? O iodo, junto com o amido do pão, é que vai formar as manchas azuis. As manchas azuis. Por quê? Porque o iodo forma um complexo dentro das hélices do amido, tá? Na aula teórica eu mostrei isso para vocês. Beleza? Então o que acontece aqui é um processo de oxidação, tá bom? Nessa oxidação, quem é que está se reduzindo? O bromato. O bromato se reduz a brometo. Beleza? E o iodo vai sair do NOx -1 para o NOx 0. O bromato, o bromo aqui vai sair do NOx +5 para o NOx -1. Beleza? Ou seja, bromato se reduz a brometo e iodeto se oxida a iodo, formando um composto que na presença do amido cria a cor azul. Só que isso não acontece somente para o bromato. O iodato tem a mesma capacidade. E esse iodato aqui, ele pode ou não estar presente no pão, tá? Esse cara aqui é o iodato. O iodato pode ou não pode estar presente no pão, certo? E o iodato, na presença de iodeto, igual aqui, ele também vai provocar a oxidação do iodeto a iodo. Mesma coisa, iodo mais amido vai formar mancha azul.
Por isso que o teste ele dá positivo para a presença de qualquer um desses dois contaminantes. E eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer o novo teste. Nesse teste de confirmação, certo? Eu tenho a análise somente da presença do iodato, que é aquela análise que é específica, tá? Específica. Tranquilo? E no teste, somente para a presença de iodato, que é realizado com tiocianato de potássio, é meio ácido. O tiocianato de potássio é meio ácido, vai reduzir o iodato a iodo, certo? Que em contato com o amido, sim, vai adquirir aquela mesma coloração escura. Então tá aqui a equação, ó. Eu tenho o iodato na presença de tiocianato em meio ácido, eu vou ter a passagem do NOx do iodo de mais 5 para 0. Isso indica uma redução. E a passagem do NOx do enxofre do tiocianato de mais 2 para mais 6, indicando uma oxidação. Aí você perceba que eu estou falando somente de reações de oxidação-redução. Beleza? Como o tiocianato faz com que iodato vire iodo, aí o iodo mais o amido vai adquirir uma cor azul. Beleza? Só que ele não reage para o bromato, só para o iodato. Aí eu consigo justificar o que apareceu lá no resultado. Tranquilo? Então isso aqui é a explicação química para isso. Agora a gente vai testar, pessoal, a presença de ferro na farinha. Mas antes, deixa eu explicar para vocês um pouquinho por que é que nós precisamos testar a presença de bromato em pães. Principalmente para vocês que são engenheiros de alimentos. Seguinte, o Brasil proíbe por lei que o bromato seja usado em pães. Mas por que o bromato é bom ser usado em pães? Bom em termos, né? Ele é bom para vender o pão, porque o pão fica mais bonito, fica mais crocante, fica mais branquinho, assim, o seu miolo, fica mais atrativo para a visão, para o paladar, para sensações sensoriais de comer o pão. Beleza? O bromato facilita que o pão fique mais saboroso. Porém, vários estudos apontam a carcinogenicidade, que é a possibilidade de desenvolver câncer no consumo de bromato pelos animais, e existem fortes suspeitas que o mesmo se aplica a seres humanos. Tá? Ou seja, para os humanos existe um potencial do bromato ser carcinogênico, além de ser tóxico para os rins. Beleza? Por isso o Brasil proíbe por lei que se use bromato em pães. Tá? Então, se esse teste dá positivo para a presença de bromato, aquele pão está irregular, aquela panificadora está descumprindo a norma. Então, o fiscal lá da vigilância sanitária tem que atuar a empresa, certo? Autuar a empresa. A palavra correta é essa. Tranquilo? Isso para o pão. Agora, para o ferro na farinha, a presença de ferro na farinha, tem outra aplicação, que é o que? O ferro é um fortificante, ou seja, é um mineral adicionado à farinha para que ela seja usada no combate à anemia. Por quê? Porque o povo consome muita farinha. É um produto altamente consumível, farinha de trigo para fazer bolo, para fazer pão, para fazer várias coisas. Ou seja, o consumo dela é elevado. Se eu adiciono ferro naquela farinha, que é um agente fortificante, eu estou alimentando a minha população de ferro. Isso vai fazer com que eu reduza o índice de anemia ferroprívia, tá? Que é uma doença causada anemia pela falta de ferro. Tá bom? Isso é muito semelhante a eu colocar iodo no sal, que é o sal iodado. Nesse caso, ele é usado para combater o bócio, que é uma doença que dá na glândula tireoide. Tranquilo? Então agora vamos lá para a análise da farinha.
Como você já preparou a amostra de farinha, secando ela junto com a amostra de pão na estufa, vai ficar mais fácil. A gente não vai ter que fazer aquele processo de meia hora. Então, aquela farinha lá, a gente vai pegar 4 gramas dela e pesar em um becker limpo e seco. Beleza? Vou pegar lá 4 gramas da farinha e vou pesar no becker limpo e seco. Depois eu vou adicionar 6 ml de ácido nítrico 6 molar, que vai estar presente lá na bancada de apoio. Tá bom? Essa concentração pode variar um pouco, 4 molar, 6 molar. E eu vou despejar isso no becker contendo farinha e eu vou misturar com o bastão de vidro até eu ter uma pasta. Vai ficar uma pasta de farinha. Certo? Então eu vou adicionar o ácido nítrico e vou misturar. Tá bom? O ácido nítrico aqui vai ter algumas funções. Uma delas é quebrar ele é um ácido forte, então ele vai dissolver, desmanchar, digerir, fazer a digestão da farinha. Além disso, ele vai oxidar o ferro, de ferro 2 a ferro 3. A gente vai ver isso já já. Beleza? Depois que eu preparei a minha pasta de farinha, eu vou adicionar à mistura 4 ml de tiocianato de potássio, 2 mol por litro. Também está presente na bancada de apoio. Quando eu misturar esse tiocianato de potássio, se essa amostra apresentar pontos vermelhos, quer dizer que é positivo para o teste de ferro. Bom, agora a gente vai entender o que está acontecendo quimicamente durante esse teste, certo? Análise de ferro na farinha. Ao adicionar o ácido nítrico, como eu falei, na amostra de farinha, ocorre a oxidação do ferro presente na amostra. Beleza? Então, o que vai acontecer? Ele vai digerir, extrair o ferro da farinha, e além de extrair o ferro, ele vai fazer com que esse ferro vire ferro 3+. Tá bom? O ferro 3+, o ferro oxidado, quando eu adiciono o tiocianato, ele vai formar um complexo vermelho com esse ferro 3. Então tem essa reação aqui, ó, que é o ferro 3 mais o tiocianato formando um complexo de ferro-cianato. Beleza? Esse complexo de ferro-cianato, ele sim tem uma coloração vermelha. É por isso que vocês vão ver lá no becker de teste que aquela papa de farinha, se tiver ferro presente na farinha, como é o esperado que tenha, ela vai aparecer uns pontos vermelhos na amostra, tá? Que é o ferro formando o complexo. Belezinha? Bom, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que é que eu quis mostrar aqui, trazer para vocês, certo? Da prática. Isso é para ajudar vocês na realização da prática, para vocês chegarem na prática sabendo que vocês estão olhando e analisando, para não ficar lá perdido no laboratório. Só lembrando que vocês têm que estar de jaleco lá na hora, tá? E com o pré-laboratório todo respondido. Boa parte das perguntas do pré-laboratório eu já respondi aqui. O resto vocês pesquisam aí no Google. Um abraço e até a aula.